Dizem que um dos segredos para crescer na internet é falar mal de um determinado grupo de pessoas ou atacar diretamente uma pessoa. Eu não discordo disso. Realmente, quem se dedica a falar mal de outros, cresce. E como é fácil falar mal dos outros, achar defeito nas pessoas ou em um determinado grupo, é uma coisa muito fácil, uma das mais fáceis de se fazer na vida. E para muitas pessoas não é apenas fácil, mas prazeroso também. Sim, prazeroso. Algumas pessoas sentem prazer em falar mal, criticar e apontar os erros dos outros. Já percebeu que tem gente que sente prazer em falar mal dos outros ou simplesmente em falar mal de tudo? Mas não é só falar mal que dá prazer nas pessoas. Ouvir alguém falando mal de quem a gente não gosta ou do que a gente não gosta nos proporciona um prazer imenso. E não vamos ser hipócritas. Todos nós já sentimos esse tipo de prazer. Algumas pessoas dizem inconscientemente, enquanto estão assistindo um vídeo desmoralizador: "Nossa, esse cara está falando mal do cara que eu não gosto, daquele político vagabundo ou daquele religioso pilantra. Que delícia! Fala mais, fala mais! Não esquece de dizer também aquilo que ele fez. Falou! Meu Deus, isso é bom demais! Nossa, não posso deixar de dar like para esse cara. Uau! Vou ver se ele não tem mais vídeos humilhando esse babaca." Algumas pessoas se alimentam de discursos de ódio. Já pararam para ver que vídeos com o título "Fulano humilha Fulano" tem milhares e às vezes até milhões de visualizações? E já pararam para perceber que incoerentemente muita gente que faz e muita gente que assiste esse tipo de vídeo diz ser cristã, diz ter o amor de Deus em seus corações? Mas, então, o segredo para crescer na internet eu conheço. Eu poderia falar mal dos católicos, mas eu amo os católicos. Tem uma linda menininha católica chamada Laura, que um dia correu de braços abertos e com um sorriso no rosto ao meu encontro. Também poderia falar mal dos evangélicos, mas eu também amo os evangélicos. E me lembro da minha queridíssima amiga Débora, que foi embora para o litoral. Ela é evangélica e sempre demonstrou muito carinho por mim. Eu poderia falar mal dos Mormons, mas eu conheço alguns e eles são muito bons amigos. Tem meu querido ex-professor Cristiano e tem uma jovem linda chamada Dani e sua prima encantadora, a Camila. Eu não posso ofendê-los. Eu poderia falar mal das testemunhas de Jeová, mas daí eu lembro da minha falecida tia Dirce, que morreu confessando essa fé, da minha prima Sheila e da minha amiga Cris. Eu poderia falar mal dos espíritas, mas depois que eu estudei um pouco o espiritismo, vi que eles são pessoas muito boas, muito do bem. Tem a Neila, a Sandy, a Carla, que confessam a fé espírita e que são exemplos de pessoas para mim. Eu poderia falar mal dos adventistas, mas eu conheço uns que são impressionantes, admiráveis.
o pastor Halleville, que eu nunca mais vi e sinto muito saudade, o doutor Erlo, meu amigo Leandro e tantos outros. Eu poderia falar mal dos muçulmanos, mas uma vez eu conheci uma linda jovem muçulmana que fez meu coração bater mais forte de emoção e por ela me apaixonei. Mas isso é coisa do passado. A paixão passou, mas o carinho ainda existe. Eu poderia falar mal dos petistas, não seria difícil. Mas meu pai é um e chega a ser até meio fanático. Também tenho um senhor idoso, amigo dele, muito querido, o seu João. E no mais, tem duas pessoas que eu amo do fundo do meu coração, que eu sei que adoram a Dilma, minha tia Ivete e minha prima Bia. Então, apesar da coceira na língua, tanta vontade que eu sinto às vezes de massacrar o PT com as minhas palavras, eu me contenho. Eu poderia também falar mal dos tucanos, mas também tem gente boa entre eles e amigos muito queridos, então preciso me conter também. Eu poderia falar mal dos maçons ou sair por aí inventando um monte de coisas sobre eles, afinal, falar que a maçonaria é coisa do capeta dá muita audiência, mas conheço alguns que sempre me trataram com muito carinho e respeito e até me ajudaram quando eu precisei. Mas nem eles sabem que eu sei que eles são maçons, que eles pertencem à sociedade secreta. Eu poderia falar mal dos asiáticos, mas eu adoro aquele povo lindo de olhos puxados. Eu poderia falar mal dos americanos, mas sou fã de vários deles e sonho em um dia conhecer a América. Todos esses grupos e muitos outros, eu teria muita coisa má para falar. Eu teria muitos defeitos para apontar. Eu poderia humilhar e fazer discursos inflamados de ódio, desmoralizando-os. Mas em todos esses grupos, eu encontro pessoas maravilhosas que eu amo, que merecem admiração e respeito e não merecem de forma alguma ser magoadas, ainda mais apenas para me satisfazer minha vontade momentânea de falar o que desejo. E talvez você me diga, mas Dalo, esses grupos não merecem ser combatidos? Porque tem gente que você ama neles vai fechar os olhos para as injustiças e as maldades? Não, de forma alguma. Mas uma coisa é apontar defeitos única e exclusivamente com o propósito de se promover ou de satisfazer um desejo momentâneo de expressar a aversão, e outra coisa é, com gentileza, com jeitinho, mostrar o que está errado e apresentar uma solução. E lembrem-se disso, principalmente vocês que são jovens, que me assistem, que me acompanham. Para mudar algo ou incentivar a mudança de alguém, o exemplo é muito mais poderoso do que as palavras. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que em vez de dizer para as pessoas como elas devem ser ou se comportar, seja e se comporte como você acha que elas devem ser e se comportar. Deixe que elas vejam você sendo. Isso tem muito mais poder do que qualquer discurso. Por exemplo, mais poderoso do que falar para uma pessoa sobre gentileza é tratá-la com gentileza. Mas voltando ao assunto, dizer que alguém está agindo errado é fácil e é prazeroso, mas ensinar uma pessoa a agir certo é sábio e é honroso. Todo mundo ficará magoado quando for ofendido, mas
a maioria aceitará sem ressentimento ser instruído. Mais eficaz do que dizer a um menino que ele é mau e não presta porque matou um passarinho, é convencer o garoto de que os passarinhos são maravilhosos e lindos e que por isso merecem ser amados e protegidos em vez de assassinados. Melhor do que esperar um menino matar o passarinho e então dizer: "Você matou ele, que coisa feia", é dizer antes, enquanto o passarinho ainda está vivo: "Olha só, que canto bonito, como é bom ter os passarinhos vivos cantando para a gente". O menino vai começar a apreciar o pássaro e no seu inconsciente vai querer que ele viva mais para sempre cantar e nunca vai desejar matá-lo. Eu poderia encerrar este vídeo por aqui, mas antes, talvez alguns de vocês estejam se perguntando: como eu faço para não sentir mais tanta aversão assim por um determinado grupo de pessoas? E eu vos digo: conheçam este grupo de pessoas. Estude sobre eles, ou melhor ainda, aproxime-se deles. O ódio e a maldade vêm da falta de conhecimento. Quando você não conhece as pessoas, você pode gerar vários preconceitos contra elas. Mas quando você passa a conhecer as pessoas, descobre nelas motivos para amá-las. Só sente raiva de um homossexual, por exemplo, quem nunca conviveu com um. Quem conhece e convive sabe que, embora haja algumas exceções, geralmente são pessoas adoráveis. E, para encerrar, guarde isso no seu coração. Como em toda regra, existem exceções, mas, deixando de lado as exceções, a regra é essa. A falta de conhecimento gera o ódio e o preconceito. O conhecimento gera o amor e o respeito.